A TV Agência Sindical exibe semanalmente o vídeo da semana. É uma reportagem especial, um pouco mais longa, feita com lideranças sindicais, dirigentes de categorias, pessoas que tenham projeção no mundo do trabalho. O nosso entrevistado de hoje é o Luiz Gonçalves, o Luizinho, que preside a nova Central Sindical de Trabalhadores do Estado de São Paulo e é dirigente do setor de transportes, os condutores rodoviários. Luizinho, como é que está a nova Central Sindical no Estado de São Paulo? Está crescendo, está ativa, tem sede própria? Como é que está isso agora? Nova Central Sindical no Estado de São Paulo, ela tem conseguido dar passos efetivos, particularmente em funcionário público. Nós avançamos bastante nesta área do funcionalismo público, da segurança pública e funcionário público municipal. Em funcionário público municipal, nós já estamos atingindo o teto de mais de 70 sindicatos no Estado de São Paulo, uma intervenção ou uma colaboração da FUPESP, a Federação dos Funcionários Públicos Municipais, liderada pelo Damásio, né, o companheiro Damásio, e temos também avançado em trabalhadores da segurança pública, ou seja, Polícia Civil no Estado de São Paulo, porque conseguimos organizar a FEIPOL, a Federação dos Policiais Civis da região sudeste do Brasil. E temos conseguido, com isso, atrair muitos sindicatos desse segmento. E no pinga-pinga, a gente tem conseguido buscar alguns sindicatos da construção civil e do setor de serviço. Então, nós estamos bem no Estado de São Paulo, continuamos sendo a maior regional do Brasil. Luiz Gonçalves, Luizinho, presidente da nova Central Sindical do Trabalhador no Estado de São Paulo. A nova central tem características próprias, tem, digamos, posturas e bandeiras que são a sua marca. Luizinho, que mais ou menos você citaria que difere a nova central das demais centrais? Olha, João, eu diria para você o seguinte, que o princípio constitutivo da nova central foi a questão da defesa intransigente da estrutura sindical brasileira vigente. Ou seja, nos posicionamos contra a tentativa do Fórum Nacional do Trabalho de mudar a estrutura sindical brasileira e continuamos naquela do seguinte, entendeu? Que é manter o que existe, que está muito bom. Nós entendemos que o sindicalismo brasileiro é muito forte, poderoso, representa bem os trabalhadores e que muito do que está, ou tudo que está escrito na CLT, foi conquista desse movimento sindical. Então, é o sistema corporativista, ou, melhor dizendo, essa estrutura sindical confederativa, confederação, federação e sindicato de base, e continuamos mantendo isso, que é a contribuição compulsória, né, para a sobrevivência do movimento sindical do ponto de vista do custeio. E estamos firmes na luta aí, nessa bandeira agora do custeio sindical, no sentido de regulamentar a verba assistencial, ou taxa negocial, como queiram denominar, que é esse aditivo à contribuição sindical. Então, nisso, nós nos mantemos firmes, tradicionais, e não pretendemos que mude nada no movimento sindical. Eu acho que essa é a grande marca da nova central sindical. E, além do que, também não interferir, orientar as nossas entidades filiadas de base, mas sem interferir na sua gestão administrativa e política. Entendeu? Então, todo mundo tem direito a se expressar politicamente e tem direito a administrar a sua entidade como acha melhor e mais conveniente, porque nós entendemos que o movimento sindical é forte e presta um bom serviço para a classe trabalhadora brasileira, seja no lazer, seja na política, seja na organização. Luizinho, dia 23 de março, eu estive na Casa de Portugal, aqui no centro de São Paulo, quando houve uma reunião muito ampla de sindicalistas em apoio ao ex-presidente Lula. Você lá estava e foi um dos oradores. Eu te pergunto, por que o Luiz Gonçalves, trabalhador do setor de transporte,
dirigente sindical da Nova Central, lá estava hipotecando apoio ao Lula. Então, lá estava porque, na nossa compreensão, esse governo, esse projeto de governo que está em curso, é o projeto mais próximo da classe trabalhadora. Aliás, eu comentei sobre a questão do juro, que no primeiro a gestão do governo Dilma, o juro, a taxa Selic chegou a 7,5%. Nós chegamos no Brasil quase ao pleno emprego, o que significa dizer que nós precisamos estancar essa sangria do dinheiro brasileiro, do povo brasileiro, para pagar juros para banqueiro. É um absurdo o que acontece. Quer dizer, o banqueiro ele recebe 2 ou 3 vezes, né, o dinheiro da economia produzida pela classe trabalhadora, porque ele pega o dinheiro e aplica na taxa Selic. Então, ele ganha, né, do governo, investindo nos títulos públicos do governo. Ganha da classe trabalhadora financiando o pequeno comprador, né, que somos nós. E ganha financiando as empresas. Então, é um absurdo, ele ganha 3, 4 vezes. Já visto que os bancos aí estão ficando, quer dizer, com toda a crise do Brasil, com desemprego brutal, o Bradesco, o Itaú, o Santander, quer dizer, ganha os rios de dinheiro de lucratividade. É um absurdo, 341 ponto alguma coisa por cento ao ano. Por quê? Por causa dessa taxa Selic que está no patamar que está. Então, na nossa compreensão, o que o governo tem que fazer, quer dizer, preservar a autonomia do Banco Central, sim, mas com uma equipe que tem uma política voltada ao desenvolvimento do país para gerar emprego e renda para a classe trabalhadora. É isso que nos faz ir para o palanque apoiar esse projeto de governo, porque nós não apoiamos pessoas, apoiamos o projeto de governo. Luizinho, nós temos visto segmentos da classe empresarial muito agressivos em relação ao governo, numa linha de golpe, derruba o governo. Por exemplo, o Paulo Scaff, presidente da Fiesp, industrial sem indústria, tem patrocinado ações, acampamentos, apoio logístico e anúncios milionários na grande imprensa pedindo o impeachment do governo. Você acha que isso ajuda o Brasil ou só estabelece mais confusão e divisão e digamos, fragiliza a democracia? O que o Luizinho pensa a respeito disso? Olha, na verdade, o Paulo Scaff não deveria se chamar Paulo Scaff, deveria chamar Ulisses, né? O homem do cavalo de Troia, que, na verdade, é isso que ele está fazendo. Aqueles patinhos lá que ficam em frente à Fiesp, na verdade, patinho não, patões, são, na verdade, os cavalos de Troia, que levam aquela imensa massa na rua para fazer manifestação pelo impeachment, e, na verdade, ele quer acabar de ferrar com a classe trabalhadora. Nós precisamos entender o seguinte, tem empresários e empresários. Nós estamos com aqueles empresários que esteve conosco no final do ano passado, que nós assinamos um documento pelo desenvolvimento com distribuição de renda no Brasil. Com esse nós somos parceiros, estamos aliados, entendeu? Agora, com um empresário desse naipe, nós estamos fora. Esse é cavalo de Troia, esse está para implodir o Brasil de vez por todos, inclusive muitos empresários. É lamentável que ainda tem empresário que o siga, né? Já deveriam ter tirado ele lá daquela federação da indústria faz tempo, né? É que, lamentavelmente, o sindicalismo não tem muito transparência nas suas eleições e fica alimentando pessoas desse naipe, né? Luizinho, o movimento sindical fez, em 2010, a Conclate no Pacaembu, e lá tirou a agenda da classe trabalhadora. Você bem citou agora, no dia 3 de dezembro, o sindicalismo ampliou essa articulação com o empresariado do setor produtivo, 21 entidades, inclusive a Anfávia, que é uma entidade muito forte, e propôs o compromisso pelo desenvolvimento com 7 pontos. Esse documento foi levado para a presidente Dilma já em 2 reuniões. Uma das resoluções que, digamos, emanaram daquelas reuniões foi o acordo de leniência das empresas que estão envolvidas em escândalos, com a Petrobras, etc. Mas os pontos não foram efetivamente colocados em prática. Você acha que há clima para tocar isso adiante e não está faltando pressão do sindicalismo, dos trabalhadores e do setor produtivo? Olha, João, eu diria para você o seguinte, nós estamos numa encruzilhada total e absoluta, onde
todas as energias do movimento estão canalizadas ou a favor ou contra o governo. E o pessoal está deixando de lado o Congresso Nacional nadar de braçada. É um absurdo o que está acontecendo no Congresso Nacional. Os deputados já declararem que é o seguinte, ou a Dilma sai ou não votamos nada. Então, os caras estão de terra arrasada, o povo que se lasque, que se dane. Então, tudo quanto é projeto de interesse do povo, no geral, das empresas sérias brasileiras, da classe trabalhadora, os deputados não estão nem aí, ou eles só querem discutir de trocar a pessoa que está na cadeira da presidência da República. Isso é um absurdo que está acontecendo no país. Quer dizer, estão botando uma cortina de fumaça na vista de todo mundo e o pessoal não discute o Congresso Nacional. Então, precisa saber que é o seguinte, quem está atrapalhando o Brasil são os deputados todos liderados pelo Eduardo Cunha, que esse tem que ir direto com polícia coercitivamente e prestar conta de todos os desmandos que ele já fez antes e depois de ser presidente do Congresso. Luiz Gonçalves, presidente da nova Central Sindical Trabalhadores no Estado de São Paulo. Este ano teremos eleições para prefeito e vice e vereadores. O Brasil tem mais de 5.000 municípios, tem quase 6.000 municípios, é um país continental. Eu queria saber se a nova Central Sindical ela tem uma política para, digamos, orientar os seus filiados no processo eleitoral. Não fazer o dirigismo, mas, digamos, passar, assim, orientações para quem queira se candidatar, para quem queira entrar numa coligação, para quem queira, digamos, ter alguma ação efetiva no processo eleitoral. Como é que a nova Central se posiciona, digamos, nesse ambiente de disputa eleitoral? Então, João, a nova Central, assim, uma coisa que eu tenho sempre dito ao iniciar as minhas falações, é que eu, na condição de presidente estadual, o Calixto, na condição de presidente nacional, nós não somos unanimidade dentro da nova Central. Então, tem uma heterogeneidade muito grande de pensamento dentro da nova Central. Mas nós procuramos orientar o nosso pessoal a estar envolvido com os partidos e com as candidaturas que estejam sempre bem mais próximas da classe trabalhadora. Evidentemente que tem companheiros que migram para lá, para cá, porque lá na cidade dele, às vezes é mais fácil estar num partido dito de direita, né? Vamos deixar aqui entre aspas, né? Porque tem mais facilidade, porque o coeficiente eleitoral é menor e tal, tem mais facilidade de estar lá, mas nós não podemos esquecer da tal da fidelidade partidária. Você entra num partido, às vezes que é mais fácil de você se eleger, mas depois lá dentro você não vai poder defender a classe trabalhadora, porque o partido tem uma outra tendência, que é defender mais o capital. Então, é preciso isso, a gente tem orientado todos os nossos dirigentes, a nossa base social, no sentido de estar sempre com os candidatos e partidos mais próximos da classe trabalhadora. Luiz, uma última pergunta. Várias categorias que são da base da nova Central terão database, terão campanha salarial. Uma coisa é fazer a campanha salarial com a economia crescendo, o Brasil exportando commodities, nas commodities valorizadas e o dinheiro entrando. Outra coisa é você sentar na mesa de negociações com o patronato, se é que senta, às vezes o patrão nem quer sentar, para discutir uma pauta de reivindicações de uma categoria, uma pauta legítima, uma pauta justa. Eu queria saber, da sua parte, que orientação também a nova Central passa para as categorias e se a Central propicia algum tipo de suporte, digamos, de economista, de advogado, na área de comunicação, enfim, naquilo que possa ajudar a fortalecer as campanhas salariais. Sim, João, nós sempre orientamos a nossa base social a procurar desenvolver a sua campanha salarial, a sua database dentro da tradição do movimento sindical. Se não é possível avançar nas conquistas, pelo menos defender aquilo que já está escrito nas convenções, ou seja, a preservação das cláusulas pré-existentes. E na questão dos avanços, se não der para ter aumento real de salário, pelo menos que se reponha as perdas e se avance
em salários indiretos, ou seja, melhorar uma cesta básica, um ticket-refeição, nesse sentido, ou melhorar do ponto de vista de ajuda da família, de material escolar, assistência médica, nesse sentido, a nossa orientação. E sempre que as nossas bases sociais nos reivindica, a gente procura acompanhar e ajudar com assessoria econômica. Aliás, a Nova Central tem um contrato com o Diese, a gente sempre pede para o Diese estar acompanhando, orientando economicamente e também, às vezes, politicamente, como é o caso que vai acontecer agora. Vamos ter uma Assembleia Geral estatutária da Nova Central São Paulo, onde vai ter um dia inteiro, dia 7 todinho, de debate, de palestrantes econômicos e políticos para orientar a nossa base social a enfrentar esse momento que nós estamos atravessando. Muito bem, eu quero agradecer muito o Luiz Gonçalves, Luizinho, trabalhador aqui do setor de transporte da capital paulista e que preside a sessão da Nova Central Sindical de Trabalhadores no Estado de São Paulo. Muito obrigado, Luiz.